Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal Ricardo Batista, Palavra Viva, trazendo mais uma palavra do coração de Deus para a tua vida. Título da mensagem de hoje: O segredo para viver o sobrenatural de Deus. Mateus capítulo 13, versículo 58 diz: E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Olha que interessante. Jesus, quando veio na Terra, ele curou muitas pessoas, fez milagre na vida de muitas pessoas, cegos enxergaram, paralíticos andaram, surdos ouviram. Mas é interessante que a Bíblia está dizendo aqui que teve ali uma localidade onde ele não fez muitas maravilhas, ou seja, muitos milagres ali nesse lugar não aconteceram. E foi por causa de Jesus? Não. A Bíblia está dizendo que foi por causa da incredulidade deles. É interessante que nos dias de hoje, porque Jesus ele deixou na sua palavra, aquele que crê fará obras maiores daquelas que eu fiz. Então, nos dias de hoje, Jesus ele pode curar através de milagres, cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar. Só que aí, quando nós vamos falar de milagre nos dias de hoje, e a gente cita Jesus, as pessoas falam assim, mas era Jesus, mas olha aí, ó, o próprio Jesus teve um lugar aqui que muitos milagres não aconteceram. E foi por causa de Jesus? Não, por causa da incredulidade deles. Vamos ao primeiro ponto, o segredo para viver o sobrenatural de Deus. Primeiro ponto. Você já se perguntou por que algumas pessoas vivem o sobrenatural de Deus e outras não? O problema não está em Deus, está em nós. Hoje eu vou te mostrar o que pode estar impedindo de viver milagres, revelações e a glória de Deus. Às vezes a gente fica sem entender o motivo que Deus abençoa uns e outros não, o motivo que Deus opera na vida de uns e outros não. O motivo das vezes a pessoa está anos na igreja e um outro entra com uma semana, com 2 semanas, já recebe ali uma vitória, uma bênção, já testemunha o poder de Deus, ela fica sem entender, poxa, eu estou há tantos anos aqui e nunca recebi uma bênção, um milagre, e a pessoa chega aqui e em 2 semanas já está recebendo. Às vezes a pessoa não entende. Mas vamos analisar aqui o que a Bíblia vai falar sobre isso. O que impede o sobrenatural? Um item aqui que impede o sobrenatural, e o principal que a gente vê, né, é a falta de fé. Deus só opera onde há fé verdadeira. Mateus 3:58. Tem um versículo na Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então deve existir a fé. A fé é o combustível para o agir de Deus. A fé é aquilo que vai trazer o sobrenatural sobre a tua vida. Segundo item aqui, uma vida de oração fraca. O sobrenatural é ativado na intimidade com Deus. Jeremias 33:3. Nós precisamos ter uma vida de oração. Uma vida de oração intensa. Sempre em oração buscando ao Senhor. 3. Falta de santidade. Quem vive no pecado não pode ver a glória de Deus. Hebreus 12:14. É bom aqui estar os versículos, pessoal, para você estar conferindo aí na sua Bíblia. Então já falamos aqui sobre falta de fé, vida de oração fraca, falta de santidade. Tudo isso deve haver na nossa vida, para que venhamos viver o sobrenatural de Deus. E o quarto item aqui, a falta de obediência. Quem ouve a voz de Deus vive milagres. João capítulo 2, versículo 5. Você precisa obedecer aquilo que Deus fala contigo, aquilo que Deus ministra ao teu coração. Aquela revelação que Deus te dá, você precisa viver. Tem um versículo na Bíblia que diz, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então não adianta somente ouvir. Você tem que ouvir e praticar a palavra do Senhor. E praticando você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Vamos aqui ao terceiro tópico de hoje.
Como entrar no sobrenatural? Buscar Deus acima de tudo. Mateus 6, versículo 33. Viver uma vida de oração intensa. 1 Tessalonicenses 5,17. Ter um coração ensinável e disposto a obedecer. Isaías 1,19. Clamar por mais do Espírito Santo. Atos 2,17. Buscando dessa forma, colocando em prática aquilo que Deus fala, você vai entrar no sobrenatural de Deus. Você vai experimentar coisas grandes da parte do Senhor. Deus te chamou, Deus te escolheu. E Ele quer que você viva o melhor dele. Diz na palavra, e se quiserdes e ouvides, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para você. Deus tem o bem dessa terra para você. Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar. Deus quer operar na tua vida. Mas precisamos colocar em prática a palavra do Senhor. Todos esses itens aí são de suma importância para a nossa vida. Buscar Deus acima de tudo. Viver uma vida de oração. Ter um coração ensinável e disposto a obedecer. Clamar por mais do Espírito Santo. Tudo isso é muito importante. E nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos viver isso. Tem muitas pessoas que não vivem o sobrenatural de Deus porque elas também não buscam. Elas não buscam. É só aquela questão de, vou para a igreja, sou evangélico, mas dentro, eu sempre costumo falar, quando eu estudava, eu tinha os meus horários ali de estudo, né? Mas tinha o dever de casa para fazer. Ir para a igreja é bênção, mas você precisa fazer o dever de casa. E o que é o dever de casa? É você ler a Bíblia em casa, orar em casa, buscar em casa, se santificar em casa. Não adianta só ir para a igreja. Só ir para a igreja é pouco. É bem válido, mas é pouco. Você precisa fazer mais. Vamos para a conclusão? Conclusão. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, comece hoje. Busque, ore e tenha fé. E Deus vai te surpreender. Comenta aqui, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, busque, ore, tenha fé. Como eu falei no início da mensagem, sem fé é impossível agradar o Senhor. Você vê ali no começo da mensagem, e ali fez poucas maravilhas por causa da incredulidade deles. A incredulidade, a falta de fé, impede o mover do Senhor. Impede você de experimentar o sobrenatural de Deus. Que você coloque em prática todos esses ensinamentos e que você esteja testemunhando o poder de Deus na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Você que assistiu o vídeo até aqui, mas ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho das notificações em nome do Senhor Jesus. E compartilhe essa mensagem para mais pessoas assistirem.